Boa noite, irmãos, irmãs. Vamos abrir nossa Bíblia, mais uma vez, no livro de Apocalipse, no capítulo 7. Livro da Revelação, Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 7. A partir todo o capítulo 7, diz assim a palavra de Deus. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Aser, 12.000, da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, línguas e povos, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Nós temos caminhado nesse livro de Apocalipse já há alguns domingos. No capítulo 4 nós vimos o trono de Deus que domina sobre o universo. Há um trono no meio deste universo e nele está assentado alguém que tem todo o poder e toda a autoridade. Pois no capítulo 5 nós vimos um cordeiro que abre um livro que estava selado com 7 selos, e ali nós vemos a figura de Jesus entronizado, recebendo o reino, e sabemos que nesse momento em que ele é entronizado, nós vimos no capítulo que todo o universo explode em adoração ao Cordeiro. E sabemos que aqui
o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e a igreja começa a sua caminhada triunfal sobre a face da terra. Depois, no capítulo 6, nós vemos o Cordeiro abrindo cada um dos selos e iniciando com o Evangelho, com o cavalo branco que vai à frente, mostrando o poder do Evangelho de Jesus Cristo que se espalha por toda a terra. E estes seis selos, descrevem a história da humanidade, desde a entronização de Jesus até o juízo final. Nós vemos que o Evangelho iria se desenvolver, o mundo estaria guerras, haveria perseguição à igreja, fomes, e no final, no sexto selo, nós temos uma pincelada do juízo final que vai cair sobre este mundo. E nesse ponto, nós paramos um pouco, porque por causa dessa advertência da Bíblia, haverá um juízo, haverá um dia em que Deus marcou para julgar toda a humanidade. Haverá um acerto de contas entre o Criador e a sua criação rebelde. E nos assusta a indiferença, muitas vezes, com que nós ouvimos falar desse momento. Ouvimos falar, lemos da palavra, mas muitas vezes ele não nos move, não nos leva ao arrependimento, não nos leva a tomarmos as certas atitudes. Nós continuamos vivendo a nossa vida como se nada tivesse que acontecer. Mas a Bíblia, e aqui especialmente no Apocalipse, nós somos sempre guiados para esse momento. Há sempre uma condução que nos leva a esse ponto onde o Senhor Jesus voltará e ali haverá um grande julgamento sobre todo este universo. E o capítulo 7, é interessante que são 7 selos, mas só abrem 6. O 7º não é aberto. E João parece que aqui faz um intervalo, faz um parênteses, antes de que abra o 7º selo. Porque o 7º selo trará todo o julgamento de Deus, as trombetas do juízo, os ais, as taças da ira que serão derramadas. Serão momentos assim de grande terror, de grandes acontecimentos. E o capítulo 7 vem justamente para mostrar a nós, para mostrar à igreja, como estará a igreja nesse tempo. Durante o desenvolvimento desta era até a volta de Jesus Cristo. Como estará a igreja do Senhor? Porque lendo o final do capítulo 6, nós ficamos realmente assustados com aquilo que está projetado. E João então diz que ele muda agora a sua visão. Antes ele estava olhando no céu, e agora ele olha para a terra. Ele olha para a terra e vê. Primeiro, ele vê 4 anjos fortes segurando 4 ventos. Ventos de destruição. Ventos que seriam mandados sobre a terra para causar destruição. Isso fala aí no versículo 3, dizendo que eles não deveriam. No final do versículo 2 diz: aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Furacões, tornados, secas, tempestades, juízos de Deus, ainda parciais, acontecendo neste mundo. No versículo 2, ele fala que ele vê outro anjo, o anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E este anjo clamou dizendo aos 4 anjos que não soltassem ainda aqueles ventos. E a palavra dele no versículo 3 é extraordinária. Ele diz: até selarmos na fronte os servos do Deus vivo.
até selarmos na fronte os servos do Deus vivo, estes ventos estariam seguros, estariam sem poder fazer aquilo para o qual eles foram designados. E William Hendricks, um comentarista de Apocalipse, ele diz que este ato de selar é a coisa mais preciosa debaixo do céu. Este ato de selar é a coisa mais preciosa debaixo do céu. Por quê? Se você abrir a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Depois de descrever a bênção de Deus, da eleição, do chamado, da vocação, no final nos versículos 13 e 14, Paulo nos diz em Efésios: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. E também no capítulo 4, aí de Efésios, no versículo 30, nós encontramos esta palavra: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Portanto, este ato de selar é o ato da salvação. É quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós recebemos o selo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós nos tornamos propriedade de Deus. Nós nos tornamos servos do Deus Altíssimo. Por isso, esse ato de selar é de extraordinário significado na Bíblia, porque a Bíblia também diz que haverá um outro tipo de selo. Algumas pessoas receberão sobre eles o selo de Satanás. Este selo tem 3 funções básicas. Ele serve para proteger contra a falsificação. Esse selo marca uma propriedade. Este selo garante autenticidade. O Senhor Jesus disse que aquele que for a ele jamais, ninguém conseguirá arrebatá-lo das suas mãos. Aquele que for ao Senhor Jesus estará seguro. Ninguém será capaz de tirar aqueles que foram selados das mãos do Senhor Jesus. Paulo diz que, aliás, João diz que aqueles que são filhos de Deus, eles são selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita nessas pessoas. Então, este selo é o selo do Espírito. É o selo que todo cristão recebe quando ele confessa Jesus Cristo. O batismo é um sinal e um selo deste fato. Ele acontece na nossa regeneração, quando o Espírito Santo muda a nossa vida, muda a nossa natureza, faz de nós novas criaturas, e nós então confessamos a Jesus e recebemos o batismo cristão, dizendo que nós somos selados, que nós temos um dono, que nós temos um Senhor, que nós estamos protegidos, que nós temos um Deus a quem adorar, nós temos um Deus a quem prestar culto. Será que nós paramos para pensar nisso? A importância de você ter um Deus a quem você presta culto. Às vezes nós prestamos culto de maneiras tão vazia, tão sem sentido, nos esquecemos do privilégio que é ter um Deus vivo, verdadeiro, diante do qual nós podemos nos prostrar, nós podemos adorar, nós podemos prestar culto. É um privilégio, selados. E como eu disse, se você ler aí em Apocalipse, no capítulo 13, versículos 16 a 18, há um outro tipo de selo. Apocalipse 13,
16 a 18 diz: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fez que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Aí nós temos aquele famoso 666. Mas a verdade é esta: há um selo que é colocado sobre os servos do Deus Altíssimo. Aquele anjo que vinha tinha o selo do Deus vivo. E ele diz que aqueles anjos não poderiam agir até, eu gosto dessa palavra, até que o Senhor cele todos aqueles que Ele tem escolhido desde a eternidade, todos aqueles que Deus tem separado para a sua glória, sejam finalmente selados com o Espírito Santo da verdade. Aí, então, as coisas se precipitarão. Nós não sabemos qual o número, mas o Senhor sabe. Há um limite. E quando esse limite chegar, o Senhor Jesus voltará. E são selados. E João, então, ele vê que no versículo 4, o número destes que foram selados. E aqui também há muita especulação a respeito deste número. Muita gente tem tornado esse número 144 mil no número cabalístico, no número místico. Tem sido fonte de diversas heresias. Alguns dizem que são o número de judeus que serão salvos durante a grande tribulação. Outros falam, como o testemunho de Jeová, que é o número daqueles que irão para o céu. Mas não tem nada a ver isso aqui, nesse texto que nós acabamos de ler. Esse número significa simplesmente a multiplicação de 12 vezes 12 vezes 1000. 12 patriarcas, 12 apóstolos, 1000 número completo. E os argumentos a respeito disso são muito fortes. Nós não podemos tratar aqui de todos eles. Mas não são tribos, não são judeus, mas é a igreja do Senhor. Aqui nós temos um retrato da igreja militante, da igreja que está na face da terra hoje, da igreja que está vivendo na tribulação, a igreja que está vivendo em perseguição, a igreja que está proclamando o evangelho de Jesus Cristo, a igreja que recebe sobre ela o selo de autenticidade, o selo de que ela é guardada, o selo de que ela será guardada da mais terrível de todas as tribulações. A pior tribulação, a pior perseguição, não é a perseguição física, não é a morte, mas é a apostasia. Essa é a pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão, de alguém que se diz cristão. É deixar a fé autêntica, verdadeira, aquela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, como nos diz Judas, a fé histórica, aquela fé que a igreja vem proclamando desde o início. E é triste hoje nós vermos quantos e quantos se dizem cristãos, pregando um outro evangelho, pregando um evangelho totalmente diferente do evangelho bíblico, pregando o evangelho que não é o evangelho da graça de Deus, que não é o evangelho da cruz de Cristo, é o evangelho da bênção, é o evangelho da prosperidade, é o evangelho que nos promete tudo neste mundo, mas jamais fala que um dia nós iremos prestar contas a Deus. A pior coisa que pode acontecer é a apostasia. E este selo que é colocado sobre o cristão é a garantia de que ele jamais irá negar ao Senhor, não pelos seus méritos, mas porque Jesus Cristo pagou o sangue da sua redenção, porque ele pertence ao Senhor e ninguém vai arrebatá-lo das mãos do Senhor Jesus. É segurança para nós. E quando a igreja passa por momentos de tribulação, quando a igreja passa por momentos de perseguição, quando a igreja irá enfrentar nos dias finais uma perseguição ainda pior, aqueles que foram selados
144 mil, não vai faltar ninguém. Todos aqueles que o Senhor tem eleito serão um dia chamados de modo eficaz e irão confessar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e estarão seguros para sempre nas mãos do seu Senhor. Pode vir a perseguição que vier, pode vir o que vier da parte de Satanás, estes estarão seguros. E esse é um ponto extremamente importante, porque aqui nós temos a igreja completa, a igreja formada por judeus, gentios, não é a igreja separada de Israel, como muitos têm pregado e defendido. Israel é uma coisa, a igreja é outra, mas a palavra de Deus diz que a barreira da separação caiu e agora nós somos um só povo, não há mais distinção. A igreja do Senhor Jesus é uma só, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança. A igreja militante, a igreja sobre a face da terra, ela é selada, ela é guardada pelo Senhor, ela é sustentada pelo Senhor, ela é sustentada pela palavra de Deus, ela é sustentada pela graça e pela misericórdia do Senhor. Glória a Deus por isso. Não há nada que possa nos afastar do amor de Deus. Paulo diz que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem poderes do presente, nem do futuro, nada, absolutamente nada, poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E Ele é o penhor da nossa redenção. Ele é a garantia de que nós seguiremos por esta vida, passando muitas vezes tribulação, passando muitas vezes lutas, passando muitas vezes dificuldades, com a nossa fé testada, mas nós estaremos seguros. Chegaremos ao porto, seremos guardados pelo Senhor de tudo isso que está para cair sobre a terra. Não negaremos jamais o Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa, que consolo para os nossos corações. Sabemos que temos esse Deus que nos guarda. E a pergunta é essa: você tem o selo de Deus sobre a sua vida? Você faz parte dessa igreja que já foi lavada e remida no sangue de Jesus e foi selada com o Espírito Santo? Se você ainda não confessou Jesus como Senhor de sua vida, se você ainda não teve a coragem de dizer: Jesus é o meu Senhor, eu estou disposto a entregar a minha vida e a morrer por Ele, você ainda não faz parte deste povo. Você precisa receber esse selo sobre a sua vida. Você precisa tomar uma decisão, porque o tempo se esgota. O tempo passa rapidamente. E nós não sabemos até quando esta oportunidade, a porta da graça, estará aberta. Porque um dia que ela fechar, não haverá mais esperança. Porque o Senhor Jesus estará completado a sua obra. Você já recebeu o selo do Espírito? Portanto, essa primeira parte do capítulo 7 vai nos dizer, simplesmente João está nos mostrando: olha, vocês que estão na terra, diante dessa tribulação que acontece, que sempre aconteceu, mas vai se tornar mais difícil, porque quando o sétimo selo for aberto, meus irmãos, Apocalipse 8:1 diz que houve um silêncio no céu por meia hora. Um silêncio assustador, solene, tremendo por aquelas coisas que iriam cair e vão cair sobre a terra. Mas enquanto isso, o Senhor estará selando a sua igreja, guardando, protegendo. E a questão que nós temos que é essa: você já recebeu esse selo do Senhor sobre a sua vida? Mas a partir do versículo 9, nós temos um outro panorama. Se o selo representa a coisa mais gloriosa sobre a terra, essa visão agora, a partir do versículo 9, é a mais gloriosa de todas as visões que alguém pode ter
é a mais gloriosa de todas as visões de que alguém pode ter, porque João contempla aqui a igreja triunfante, contempla aqui aqueles que venceram a batalha final, aqueles que perseveraram na caminhada do Senhor. Ele contempla no céu. Ele diz: eu vi uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. A mais gloriosa das visões. A igreja do Senhor triunfante no céu. A igreja do Senhor vitoriosa. Aquela igreja que foi selada sobre a face da terra. Um dia estará na glória com o Senhor. Selada, guardada, vitoriosa. E pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Mostrando aqui que o evangelho do Senhor Jesus iria alcançar toda a face da terra. Nós vemos aqui o cumprimento daquela promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. E através do povo de Deus, fazendo missões, buscando, levando o evangelho, um dia nós poderemos fazer parte daquela grande multidão. Nós temos tido aqui na nossa igreja, né, o privilégio de receber o Furate e a Rose, refugiados da Síria. Fugiram por causa da fé, por causa da perseguição. E hoje nós podemos estar aqui louvando ao Senhor, apesar que eles ainda não entendem a nossa língua. Estão no culto adorando a Deus. Mas um dia nós estaremos falando todos a mesma língua, adorando o mesmo Senhor, vitoriosos em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Pessoas de todas as tribos, línguas e nações, adorando o Senhor. Este evangelho é poderoso. O nosso Senhor é poderoso. O nosso Deus quebra corações, transforma vidas, leva-nos seguro para a eternidade. A promessa foi cumprida. A promessa que Deus fez a Abraão. A promessa que o Senhor Jesus nos deu de que nós devemos ir e fazer discípulos de todas as nações. Agora João contempla esta igreja vitoriosa. Todas as nações em pé diante do trono do Senhor, vitoriosos. E eles cantam um cântico que nós cantamos aqui também. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Estamos treinando para cantar lá, né? Todos juntos estaremos louvando o Senhor naquele tempo. E de repente João está ali, alguém pergunta a ele: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? E João lhe responde de maneira sábia: Senhor, tu sabes, tu sabes. Parece a resposta de Pedro a Jesus. Quando Jesus pergunta se Pedro ama, ele diz: tu sabes, Senhor. E ele disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Mais uma vez, confirmando essa visão de João. Esses que estão ali vitoriosos são aqueles que durante a sua vida entregaram a vida a Jesus Cristo, foram selados com o Espírito Santo da promessa e agora estão diante do Senhor, com as suas vestiduras brancas, com palmas nas mãos, símbolos de vitória, símbolos de santidade, símbolos de pureza. Foram lavados no sangue de Jesus, não pelos seus méritos, não porque tiveram algum mérito em chegar ali, mas porque o Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, derramou o seu sangue precioso para que os seus pecados fossem pagos e a sua vida fosse resgatada do pecado. Essa tribulação, essa grande tribulação, é uma expressão que se repete na Bíblia. Nós estamos estudando o livro de Daniel na escola dominical. Em Daniel 12:1,
No último capítulo de Daniel diz que haveria uma grande tribulação no final dos tempos. Como nunca houve, como desde que existe a terra. O Senhor Jesus, em Mateus 24, repete a mesma coisa, dizendo de uma grande tribulação que virá sobre a face da terra. Nós não sabemos como será, mas sabemos que isso fala que a perseguição contra a igreja será intensificada. A rejeição de Deus será cada vez mais forte. A rejeição da palavra de Deus acontecerá. A apostasia tomará conta de uma parte muito grande da igreja. A palavra verdadeira não será pregada, a mensagem será falsificada. Grande tribulação. Grande tribulação. Aqueles que tiveram o selo do Senhor sobre ele sofrerão grande perseguição de Satanás. Aqueles que tiverem o selo de Satanás, a marca da besta, sofrerão o juízo de Deus. Pense qual será a pior. Sofrer durante algum tempo uma perseguição, mas permanecer firme e receber a coroa da vida, ou sofrer um julgamento eterno, de condenação eterna. Não temos outra opção. Assim caminha a humanidade. A igreja hoje é atribulada, meus irmãos. A igreja hoje é atribulada pela imoralidade, pela violência, pela apostasia reinante. Será que você sente o seu coração pesado por causa dessas coisas? Será que você identifica nisso que tudo que está acontecendo no mundo, nessa rejeição dos valores cristãos, uma perseguição à igreja? O mundo está se levantando. E aqueles que realmente amam o Senhor, que amam a palavra, sentem cada vez mais o peso dessa apostasia, dessa perseguição. E nós sabemos que nestes últimas décadas, século XX e agora o início do século XXI, o maior número de mártires cristãos de toda a história estão morrendo agora diante de nós. E muitas vezes nós estamos vendo isso com muita indiferença. Tudo isso que está acontecendo na Europa, aqueles refugiados, hoje os ministros dos países europeus se reuniram porque a coisa está ficando complicada. Muitos estão falindo porque estão fugindo por causa da sua fé. E muitos estão sendo martirizados, sem dúvida nenhuma. Mas no versículos 15 a 17, nós encontramos aquela palavra vitoriosa, maravilhosa, grandiosa, que nos mostra que vale a pena perseverar com o Senhor. Vale a pena perder tudo nesse mundo para ganhar a vida eterna. Que vale a pena você abrir mão de tudo que este mundo te oferece, passageiro, para receber um reino eterno, que jamais passará. Vale a pena você perseverar nessa caminhada, porque a recompensa é maravilhosa. Razão, porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A gente se lembra de Apocalipse 21,
que repete essas palavras, uma visão do céu, uma visão do céu, dos remidos do Senhor, daqueles que receberam a recompensa e a vitória final. E se você fizer uma comparação com o final do capítulo 6, com o final do capítulo 7, você vê um contraste absoluto. Contraste absoluto. No capítulo 6 você vê os incrédulos desesperados. Capítulo 6, versículo 15. Os reis da terra, os grandes e os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Você se lembra que aquela passagem de Apocalipse que nós lemos do selo, da marca da besta, repete essas mesmas palavras. Se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Aí quando você vira a página final de Apocalipse 7, você ouve dizendo: o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará. Não mais o Cordeiro com a sua ira, mas o Cordeiro com seu amor por aqueles que ele morreu por eles. Que contraste! E é preciso que você pare, pense, que essa não é a palavra minha, não é a palavra de alguém que reescreveu um livro, mas é a revelação do próprio Senhor Jesus, que foi dada a um dos seus apóstolos, para revelar à sua igreja aquilo que está determinado sobre este mundo, para revelar à sua igreja o que está determinado sobre essa terra, para que você ame menos este mundo e ame mais o Senhor, para que você se prepare realmente para tudo que virá, sabendo que se você foi selado com o Espírito Santo da promessa, você estará seguro nas mãos do Senhor. Mas se você ainda não foi, é preciso que você pense nisso, porque ainda há tempo, ainda é possível, porque aquele anjo disse: até selarmos todos aqueles que o Senhor tem chamado. Tome essa decisão, não deixe para depois. A Bíblia diz: hoje é o dia da salvação, hoje, se ouvides a sua voz, não endureça o seu coração. Abra o seu coração para o Senhor. Deixe que o Senhor quebre o orgulho, toda a resistência. Nós somos orgulhosos mesmos. Nós achamos que podemos nos salvar a nós mesmos. Nós achamos que se nós nos entregarmos ao Senhor Jesus, as pessoas vão zombar da gente. Seremos considerados pessoas de um nível intelectual mais baixo. Não importa. Não importa o que o mundo diz de você. Importa o amor de Deus por você. O mundo está sob a ira de Deus. As pessoas não conseguem ler as Escrituras, como aqueles sábios da Babilônia não conseguiram ler a Escritura da parede. O mundo irá sempre rejeitar, zombar, perseguir aqueles que confessam Jesus Cristo. Mas a vitória final é do Senhor Jesus. Ele é mais do que vencedor. Ele venceu, ressuscitou, venceu a morte. Hoje está entronizado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Tome essa decisão em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti todo louvor, toda glória e toda honra, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos tem deixado, não tem deixado a igreja caminhar de maneira cega neste mundo, Pai. Mas o Senhor tem nos mostrado, Senhor, o caminhar da humanidade,
tem nos mostrado, ó Pai, as coisas que hão de vir. O cristão nunca se surpreende com essas coisas que estão acontecendo, mas pelo contrário, ele se volta para o Senhor e glorifica o teu nome, não por aquilo que está acontecendo, mas porque a tua palavra está se cumprindo, Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor, por essa certeza, por essa segurança, que não vem de nós, mas vem do teu Espírito que habita em nós. Vem do teu Espírito com o qual nós somos selados para o dia da redenção, e que Ele é o penhor da nossa redenção. Glória ao teu nome por isso, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor um dia nos amou de uma maneira tão maravilhosa, Pai, e nos deu essa salvação tão grandiosa em Cristo Jesus. Ó Pai, nós também oramos por aqueles que ainda não tomaram uma decisão, que ainda não confessaram Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Aqueles, ó Pai, que têm andado longe do Senhor. Aqueles que têm negligenciado, ó Pai, o compromisso com o Senhor. Aqueles, ó Pai, que têm ouvido as vozes da apostasia, Pai. Tem misericórdia, Pai. Guarda-os, ó Pai. Sustenta-os. Que eles se voltem para Ti e para a Tua palavra, Senhor. E que eles entreguem a vida a Jesus Cristo, Pai. E realmente sejam selados com esse Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai, pela certeza de que o Senhor nos conduz em vitória. Glória ao teu nome por isso, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.